Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito esse convite. E é, na realidade, um duplo agradecimento. Pela oportunidade de estar com vocês falando sobre esse tema ética e aplicado à mediunidade. E o segundo agradecimento é porque eu tive a oportunidade de visitar a usina hidrelétrica, que eu visitei a primeira vez como estudante há 40 anos atrás. E então eu me vi emocionado nesse processo e pensei, eu acho que eu vou aproveitar e falar um pouquinho dessa usina durante a palestra de hoje. Mas é um desafio, falar em ética e mediunidade, falar em usina hidrelétrica, será que eu consigo costurar essas coisas? Mas eu acho que a gente consegue sim. Porque o que significa um trabalho desse porte? O que é que ele nos diz? Ele nos fala da inteligência do homem. Um atributo que Deus concedeu a todos nós desde o momento da nossa criação, desde o momento do nosso processo de individualização, quando nos tornamos espíritos. Esse foi o atributo que ele nos deu para que nós pudéssemos usar de um presente que também ele nos deu, que é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E é essa inteligência, quando nós observamos uma obra imensa como essa, que pega os recursos da natureza e transforma e manipula para o benefício de todos nós. E se nós formos viajar um pouquinho na história, passear pela nossa longa jornada na face da Terra, nós vamos observar que a nossa grande aventura na Terra é exatamente essa caminhada conquistando degraus e mais degraus, numa escalada constante de uso cada vez maior dessa inteligência. Nós éramos muito poucos no início dessa jornada, alguns milhares de anos. Não vamos falar da história, porque a nossa questão da mediunidade, ela não inicia com a história há 7, 8 mil anos atrás, né? Mais ou menos isso, quando surgiu a escrita, que os historiadores, os estudiosos falam que a história começa no momento que surge a escrita com os sumérios lá na Mesopotâmia, que é a região onde está hoje o Iraque. Mas a nossa jornada inicia muito antes disso. Porque nós já caminhamos por esse planeta em uma condição muito mais difícil. Até que nós conseguíssemos, com o auxílio daqueles espíritos que vieram morar na Terra para nos ajudar na nossa escalada evolutiva, quando nós temos o registro da presença desses espíritos já com maior conhecimento, com maior inteligência, através das pirâmides que estão no Egito, pirâmides que estão lá na mesma região dos Sumérios, lá na Mesopotâmia, na Babilônia antiga, que estão aqui na América com os astecas, com os incas. Todos esses magníficos exemplos da inteligência humana em processo de aquisições mostram que na nossa jornada nós temos sabido utilizar a inteligência. Ultimamente, de uma forma exagerada, porque ao utilizar os recursos naturais, nós estamos utilizando numa proporção maior do que esse organismo vivo chamado Terra tem capacidade de se renovar.
E essa inteligência é um atributo que nos foi dado pelo Criador. Aí a gente viaja até a França, do século passado, em que, atendendo a uma promessa do Cristo, chega um professor de várias disciplinas, de francês, de astronomia, de química, conhecedor de muitas coisas, conhecedor da ciência, aluno de Pestalozzi, e é ele envolvido em um processo que está sendo mostrado ultimamente aí num filme que tem o seu nome, mas que tem como primeiro grande resultado o Livro dos Espíritos, que nasceu para nós a 17 de abril de 1857. E nós vamos à primeira questão desse livro. Que é Deus? E que nesse processo, nessa metodologia utilizada por ele teve essa pergunta feita a vários médiuns. Médiuns que são aqueles que têm essa possibilidade mais ostensiva de estabelecer essa ligação com a espiritualidade. E as respostas foram todas semelhantes. Inteligência primeira, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na maior parte das nossas traduções está lá causa primária. No original, em francês, é causa primeira. E aí, inteligência suprema. É óbvio que se ele é inteligência suprema e é o criador de todas as coisas, que atributos toda a sua criação teria? A inteligência. Exatamente para poder mostrar essa qualidade que emana dele, e todos nós temos uma parcela. E nós observamos que ao longo dessa longa caminhada, desde as cavernas, nós estamos caminhando e utilizando essa inteligência. Porque nós, nessa caminhada, fizemos uma jornada, a princípio, vivendo, mudando de um lugar para outro. Nós parávamos em um determinado lugar, buscávamos os alimentos nas árvores, caçávamos os animais com os pouquíssimos recursos que fomos desenvolvendo nesse processo de uso da inteligência. E depois fomos caminhando, depois que esses recursos naturais diminuíam, já não conseguiam atender aquele grupo, esse grupo se mudava em busca de um outro lugar, com recursos, com alimentos, que permitissem alimentar e cuidar, permitir a sobrevivência daquele grupo. Até que nessa jornada, no uso dessa inteligência, nós fomos aprendendo a cultivar a terra, a plantar, a domesticar os animais, que é o que se chama de a primeira grande revolução, que é a revolução da agricultura, que teria acontecido mais ou menos ali há 12, 13 mil anos atrás. E nesse momento a gente começou a criar os primeiros aglomerados. Surgiu a possibilidade de nos aproximarmos, a perceber que aquele processo de reprodução não era simplesmente uma coisa animalesca de ter um filhote e simplesmente alguém cuidava, ou o grupo todo cuidava, mas aí começaram a surgir as primeiras possibilidades da constituição da família, da organização de uma sociedade mínima e os primeiros assentamentos, os primeiros aglomerados, formando grupos que já viviam num lugar porque conseguiam tirar do solo os elementos que eles precisavam para a sobrevivência.
E sempre nessa caminhada, utilizando pedra, né, trabalhando essa pedra para fazer a ponta das lanças, para funcionar como uma pequena faca, para começar a usar o barro para fazer cerâmicas. E toda essa caminhada foi sendo feita, as primeiras construções. Pouco tempo depois chegam os capelinos e constituíram as grandes civilizações Suméria, Egito, Índia. E aí um grande salto qualitativo dessa questão da inteligência e grandes construções. E esse mundo se transformou. De propósito, nós falamos só na questão da inteligência. Porque com a inteligência até que a gente consegue se dar bem. Não é? Mas existe um momento também que quem nos relata isso não é nenhuma obra espírita, mas um historiador israelense, no livro Sapiens, Yuval Noah, professor de História na Universidade de Jerusalém. No livro dele, ele fala que em um determinado momento dessa caminhada do Homo sapiens, ele deixou de viver e de olhar só para as coisas materiais e para a sua sobrevivência. Ele deixou de olhar só para os objetos que ele já conseguia transformar, mas ele começou a olhar para a chuva e se questionar de onde vem essa água. Para os raios, como é que isso aparece? E começou a temer e a atribuir isso a alguma coisa além, a alguma coisa superior. Então ele começou a sair do concreto, das coisas que ele pode pegar, palpáveis, e caminhar para o abstrato, para refletir, para questionar. Essa teria sido, no dizer de Noah, a primeira revolução. A primeira grande revolução que nós construímos, que foi a revolução cognitiva, a revolução do conhecimento, da possibilidade de abstrair. Mas nessa caminhada toda, a gente precisa levar em consideração um aspecto. Aí nós voltamos a Kardec. Kardec fala lá na segunda parte, ou melhor, no primeiro livro, mas no segundo capítulo, o primeiro é dedicado a Deus. No segundo, ele fala dos elementos gerais do universo. Que elementos gerais são esses? Eu não vou ficar aqui perguntando, porque de repente, né, eu não avisei que eu ia fazer um teste aqui, vocês poderiam não gostar. Então vamos lá. Deus, o Criador, Espírito e matéria. Aí a gente já começa a olhar um pouco e a gente já começa a trazer essa tal mediunidade. Se ele criou os espíritos, que somos nós, porque nós não somos esse corpo. Esse corpo, ele é um instrumento material do qual nós fazemos uso para realizarmos a nossa jornada evolutiva, aplicando a nossa inteligência, mas aplicando essas outras possibilidades que nós temos. Então Deus criou todo esse universo. E segundo a ciência, essa criação teria acontecido há 13,8 bilhões de anos. Um bocado de tempo. Bilhões de anos. Quando a gente olha para nós assim, né, eu tenho 15 anos de idade. Vocês devem ter 30, 40, 50. Ele tem 6, não é? Acertei? Tá vendo? Já foi a minha mediunidade funcionando. Então, pense bilhões de anos. Mas essa casinha que ele nos deu, porque ele afirmou que há muitas moradas na casa do Pai, essa morada nossa tem menos, um pouquinho mais nova.
só tem 4,5 bilhões de anos. E a vida surgiu nesse planeta 1 bilhão de anos depois, lá na sua forma básica dos primeiros organismos que aprenderam a se multiplicar. E aí surge a vida. Então ele criou todo esse universo. Mas esse universo que ele criou é alguma coisa caótica e solta, largada no mundo? Existem regras para que as coisas funcionem? Então ele criou esse monte de estrelas que a gente observa no céu. E reuniu essas estrelas em galáxias, em aglomerados estelares. E ao redor dessas estrelas ele botou um monte de bolinha que nem essa que nós moramos. E a gente tem a doce ilusão de que tudo isso foi criado só para os namorados ficarem olhando de noite para o céu estrelado, fazendo poesia e namorando. Não foi para isso. Ou pelo menos não foi só para isso. Não vamos desconsiderar a importância para os namorados. Não é? Então nós precisamos pensar o seguinte, que essas pequenas esferas giram ao redor de estrelas da mesma maneira em qualquer lugar do universo. Então ele criou regras para a matéria funcionar. Ele criou regras. E essa matéria funciona assim em qualquer lugar. Porque elas giram numa velocidade certa, numa distância certa, porque elas são atraídas ao mesmo tempo para aquela estrela que é maior. E se elas aumentarem a velocidade, elas vão fugir dessas estrelas. Lembra quando a gente pega um cordão, amarra numa pedra e gira, se a gente solta, o que faz? Ela vai embora. Não é? Então a gente precisa pensar que essas regras não são quebradas. Que qualquer coisa que eu pegue aqui, se eu soltar, vai para o chão. Não posso fazer isso com óculos, senão depois eu não vou enxergar ninguém. Então é necessário que eu preste atenção nesse detalhe. Então ele criou regras para o funcionamento da matéria. Mas nós sabemos que nós, espíritos, somos criações de Deus e que nós somos criados espíritos antes de usarmos um corpo. Então, o espírito é anterior. A nossa casa não é essa. A nossa casa é do outro lado. Então tem matéria, que é essa que nós estamos hoje, e tem o espírito que ocupa uma dimensão com uma característica diferente. Aí nós pensamos assim, como é que isso funciona? Tem matéria e tem espírito. E essas duas coisas estão isoladas? Claro que não. Ele não ia criar essa coisa assim, muito bem, matéria está aqui, espírito está aqui, e eles só se entendem, só se encontram quando é para nascer. A gente consegue conceber isso? Funcionaria legal essa coisa? A gente só vai encontrar a matéria quando a gente vai nascer. E como é que fica essa relação antes? Pois é, nunca foi separado. Primeira questão solucionada. Sempre houve mediunidade. Sempre houve mediunidade. Desde as cavernas. E os primeiros registros que a gente encontra nas cavernas, aquelas pinturas rupestres, aquelas gravações em pedra, é exatamente a manifestação da nossa inteligência, dizendo, eu estive aqui. Assim como daqui a alguns milhares de anos,
quando tudo isso estiver completamente modificado, já não estivermos mais usando essa imensa construção, algum arqueólogo vai encontrar vestígios e vai dizer: o homem de milhares de anos atrás, daquele século XXI, usou essa estrutura para alguma coisa. Aí então nós estamos fazendo hoje a mesma coisa com essas estruturas, com essas pinturas, com esses sinais da inteligência lá atrás. Porque eles não poderiam deixar a sua voz, que eram os elementos de comunicação que eles tinham. Mas eles se comunicaram para a posteridade, deixando registros da sua presença. E quem será que estimulava esses artistas daquele tempo para fazer isso? Muitas vezes com um conhecimento que eles não detinham. Era outra realidade da vida, em comunhão, trazendo elementos, trazendo da mesma forma que acontece hoje, certamente com mais dificuldade, porque esse instrumento que está aqui dentro dessa caixa craniana não funcionava como hoje funciona. Era ainda bem mais restrito. Mas já tinha alguns elementos que permitiam essa comunicação que existe desde sempre. E à medida que esse caminhar nosso no campo da inteligência foi avançando, que as primeiras grandes construções, eram templos. Para se dedicar a olhar, a homenagear, a mostrar o temor a um ser superior. E nesses templos haviam sacerdotes, pitonisas, que tinham a possibilidade de ter esse contato mais amplo e que trazia ensinamentos. Assim como naquelas primeiras tribos mais organizadas, também tinham aqueles sábios maiores, que transmitiam o seu conhecimento oralmente, mas que tinham a possibilidade de receber esclarecimentos aqui na pontinha do ouvido, para poder ajudar a curar as doenças. Imagine quantas dificuldades haviam. Não tinha rede de esgoto, como em muitos lugares, infelizmente, ainda não tem. Mas as possibilidades eram poucas, as necessidades eram grandes, mas já havia o auxílio do outro lado. E é nesse constante intercâmbio que nós conseguimos chegar até aqui. Só que todo esse conhecimento, ele era meio que desorganizado, não estava estruturado, a ponto de, ao fazer a promessa de que viria um novo Consolador, o Cristo disse que não era naquele momento possível dizer tudo o que era necessário dizer. Que nós ainda não tínhamos naquele momento condições para receber, para captar esse conhecimento. Mas que ele enviaria um novo Consolador, queria ficar conosco, queria dizer o que ele disse, queria trazer novas informações, novos elementos mais organizados. Mas isso não poderia vir de uma forma sem planejamento, de uma forma desorganizada. Porque foi exatamente por isso que nós deturpamos tantas mensagens que foram trazidas por missionários do Cristo. Lá atrás, com os Vedas, na Índia, com o Mahabharata, na Índia, dele foi extraído um livro que é conhecido, chamado Bhagavad Gita, que tem quase tudo que a doutrina espírita diz. Aí vem um Buda que diz quase tudo que a doutrina espírita diz. Aí vem um tal de Sócrates, com um discípulo chamado Platão, e diz quase tudo que a doutrina espírita diz.
Mas chegou uma hora que a gente estava fazendo tanta confusão que ele resolveu dizer: eu acho que eu preciso ir cuidar desse povo, porque esse povo é muito teimoso. Aí ele veio e disse tudo. Ele falou em reencarnação, ele falou em espírito, ele falou em amar, ele falou em perdoar. Não tem nada que a doutrina espírita diga que ele não tenha dito. Como nós tínhamos muitas limitações e ele não escreveu nenhuma única linha, tudo que ele disse foi transmitido oralmente, assim como tudo que Buda disse foi transmitido oralmente. Buda também não escreveu nada. Sócrates também não escreveu nenhuma única linha, até porque ele era analfabeto. Imagine se eles soubessem. Porque assim como Cristo dividiu a história da humanidade, Sócrates dividiu a história da filosofia. E todos eles, Confúcio lá na China, todos são missionários do mesmo Cristo, trazendo a mesma mensagem e a gente sem entender. E aí ele aguardou um pouquinho mais. Ele aguardou 1800 anos para enviar um missionário que ele preparou com um educador chamado Pestalozzi, que ele preparou como um cientista estudioso. Nesse momento já havia surgido um grande elemento para ajudar no seu trabalho, que era a metodologia científica, que foi trazida por René Descartes, na mesma França de Kardec. E aí ele pôde elaborar e desenvolver essa doutrina, trazer as 5 obras básicas de uma forma criteriosa, responsável, organizada, exatamente para que não houvessem tantas deturpações. E assim mesmo nós continuamos, infelizmente, deturpando. Mas aí a gente pensa assim, o filme, quem viu, pode observar que chega um momento que ele começa a ter problema com os médiuns. Aí ele pensou que estava na hora de organizar esse conhecimento sobre mediunidade para que as pessoas pudessem utilizar esse instrumento super antigo que a gente não tinha aprendido a usar. Então ele organizou o Livro dos Médiuns 4 anos depois do Livro dos Espíritos. E esse conhecimento todo, detalhando, pesquisando, perguntando para vários médiuns, recebendo cartas de todo o mundo, trazendo respostas semelhantes para as mesmas perguntas. E assim mesmo a gente tem dificuldades. E aí está na hora de entrar em cena ética. Porque nós falamos ainda há pouco que toda a matéria tem regras para se relacionar. Um corpo atrai um corpo na mesma proporção do seu tamanho, da sua massa. O Sol é maior do que a Terra, atrai a Terra. Nós, menores do que a Terra, somos atraídos para a Terra. Por isso que a gente fica firmezinho aqui no chão. Nenhum de nós consegue levantar voo fácil. Consegue? Não consegue não, né? Porque essa tal dessa lei da gravidade ninguém consegue cancelar. Ela funciona. E não tem jeito. Não tem jeito. Subiu, vai cair. Por que é que a gente vai achar que as nossas relações não têm regra? Dá para a gente pensar nisso? Se a gente pensar isso, então nós estamos questionando aquela primeira resposta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema. Porque a matéria que não se mexe, que não faz nada, que não tem autonomia,
a ponto de Kardec dizer, né? Enquanto não me convencerem que uma mesa tem nervo para sentir, que tem cérebro, eu vou achar que tudo isso é lorota. Porque não tem cérebro nem tem nervo para sentir, mas nós temos. E nós temos a tal da inteligência. E aí a gente volta lá para a criação. Essas leis, elas estão inscritas na nossa consciência. Quando nós fomos criados na condição de espírito, nos individualizamos junto com a inteligência para usar o livre-arbítrio. Ele disse assim: vou dar uma ajudazinha para esse pessoal. Vou escrever na consciência de cada um as leis que regem as relações entre eles. Que Kardec pegou e colocou lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, que são aquelas tais leis morais. Lei de trabalho, lei de destruição, lei de conservação, lei de justiça, amor e caridade, que fazem parte da terceira parte. E isso porque a gente não conseguiu aprender só uma coisinha que ele disse. Que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos. Se a gente obedecesse isso, não precisava de mais nada. Mas aí é preciso desenhar, porque a gente é meio teimoso, meio burrinho. A gente usa para construir uma inteligência fantástica. Mas para saber como usar, a gente não vai buscar o apoio dessas leis que ele inscreveu na nossa consciência. A gente então cria máquinas maravilhosas capazes de vasculhar o nosso corpo todinho, de fatiar, de mostrar como funciona o coração, mas essa mesma energia usada, que é a energia nuclear, para construir essas máquinas maravilhosas, a gente faz bomba. A gente consegue construir aviões para nos levar de um lugar para outro, para fazer viagens que duravam antes meses, a gente faz em horas. Aí, usando a nossa inteligência, a gente bota uma bomba dentro desse avião e solta em cima das cidades. Porque a gente não consegue vasculhar a nossa consciência para buscar as leis que regem as relações. E aí a gente diz assim, muito bem, onde é que está a ética? A ética é exatamente esse uso dessas leis inscritas na nossa consciência. Mas que a gente pensa assim, se a gente for buscar os primeiros estudos sobre ética, que Platão falou sobre ética, Aristóteles escreveu um livro sobre a ética, Ética Nicômaco. E aí esse assunto vem sendo abordado há muito tempo e até hoje a gente insiste que ética é uma coisa temporária, que tem a ver com aquele momento histórico, com a cultura daquele povo específico. Essa é a ética. Porque a origem da palavra ética fala exatamente em costumes. Ética vem de ethos, em grego, que quer dizer costumes. E a moral, que está sendo muito mal usada ultimamente no mundo todo, vem também só que do latim, mores, que significa também costumes. Então, para facilitar e para que a gente se permita quebrar essas leis, a gente não busca alguma coisa que a torne atemporal, que se encontre uma forma de aplicá-la sempre e da mesma forma. Não precisaríamos de muito, basta aquela regrazinha que o Cristo deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso bastaria. Quer um pouquinho mais exemplificado? Não vamos ampliar um pouquinho
pega o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e Gandhi disse a respeito que se fossem destruídos todos os livros sagrados da humanidade e sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade não precisaria de mais nada. Então, se nós quiséssemos um código de ética, que ali fala tudo, para a gente não apontar o dedo do outro julgando, aí, se nós pudéssemos, Jesus dividiu a história. Se nós pudéssemos dizer assim, em que momento ele dividiu a história, eu diria para vocês que foi no momento em que as margens do lago de Genezaré, que é menor do que esse lago aqui, aquele lago tão bonito que Amélia Rodrigues narra passagens lindíssimas, é menor do que esse lago. É menor do que a Baía de Guajará lá em Belém. E tanta coisa bonita foi vivida às suas margens. E foi às margens do lago, em uma pequena, um ponto mais alto, que ele disse o mais belo discurso já pronunciado na face da terra. Por que eu digo que é esse momento que ele divide? Porque ele diz, foi dito pelos antigos, que deveis amar o amigo e incomodar o inimigo. Eu, porém, vos digo que deveis amar até o inimigo. Aí ele complicou o negócio todinho, né? A gente não consegue amar o amigo, vai conseguir amar o inimigo? Amar não era exatamente o termo. As limitações daquele idioma, porque ele usava naquele momento o aramaico, que tem menos de 10 mil verbetes, 10 mil palavras. Então muitas palavras eram usadas para explicar coisas diferentes. E o amar é uma coisa muito ampla, que até hoje a gente não sabe, diga-se passagem, como amar. Mas que pelo menos nós soubéssemos respeitar. E como seria isso? Se alguém quiser emprestado, dê 2. Se alguém quiser um agasalho, dê também uma manta. Se alguém quiser caminhar contigo 1000 metros, caminha 2000 metros. Convivência, troca, olhar para o outro. E é assim que ele vai fazendo a transição do antigo para o novo. Então a história do antes e depois é nesse momento que ele faz esse discurso. Mas ainda assim a gente não consegue muitas vezes compreender como aplicar isso. Mas ele foi mandando gente para tentar nos ensinar. Aí ele mandou um cara, um alemão chamado Immanuel Kant, que tentou nos ajudar nesse processo. Que aí ele diz o seguinte: se você quiser fazer uma coisa e você ficar em dúvida, ele deu uma referência para nós. Se isso que você está querendo fazer pode ser aplicado para todo mundo, então pode fazer. Não está mais fácil? Tá, né? Tipo assim, eu quero pedir um dinheiro emprestado para ele, mas a minha intenção é não pagar. Isso pode ser aplicado para todo mundo? Pode? Todo mundo pode pedir emprestado sem pagar? Os bancos iam cair fora dessa história, né? Não iam querer emprestar dinheiro para ninguém. Então, se não dá para ser usado por todo mundo, cancela. Então já é uma referência. Aí eu fui pensar assim, eu fui olhar um pouquinho. O engraçado é que Kant morre, desencarna, em 1804. Quem é que nasceu nesse ano? Kardec. Tem coincidência na história do mundo? Por que será?
Será que ele não estava passando um bastão? Porque as coisas que Kant fala estão presentes dentro da doutrina espírita. Porque ele falou de ética de uma forma, de razão, da forma que Kardec fala. Sobre a importância da razão. E ele atribui à razão uma importância tão grande que é ela que fala da nossa fé. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer momento da história. Então nós temos os elementos para saber como usar. Vamos juntar ética e mediunidade. Como usar a mediunidade? Está lá, trazido o ensinamento pelo Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. Aí a gente começa a questionar sobre a mediunidade. A gente dá de graça essa possibilidade? Não, mas eu não cobro nada para ser médium. Mas você não está pensando lá naquele tal daquele bônus hora? Não está torcendo que haja um contador lá em nosso lar, registrando. Fernando passou 2 horas na reunião mediúnica. 4 bônus horas. Já estou cobrando hora extra. 4 bônus horas. Porque é à noite. Em Tucuruí, por causa da viagem, eu vou logo pedir uns 8 bônus horas. Entendeu? De graça não quer dizer que você não esteja cobrando dinheiro. É que você está dando desinteressadamente. Está dando por amor. Porque você compreende que essa é a maneira que a espiritualidade, que Jesus tem para nos trazer ensinamentos. Porque a gente tem a doce ilusão de achar que porque eu estou numa reunião mediúnica atendendo espíritos sofredores, eu estou ensinando alguma coisa. Está cheio de espírito sofredor que sabe muito mais do que nós. Eu já me enrolei em algumas conversas. Como é que eu vou conversar com esse cara que sabe tanto? Muito mais do que eu. Só tem uma linguagem. A do amor. Que ele está sofrendo exatamente porque não conhece direito essa linguagem. E que eu também não aprendi muita coisa, mas vou dando meus tropeções, como todos nós fazemos. Então é necessário que a gente compreenda a profunda ligação que existe entre o exercício da tarefa mediúnica e a ética. Como é que eu estou agindo a esse respeito da ética? Eu estou observando num livro de um autor chamado Valdeir de Almeida, que fala exatamente sobre a complexidade do fenômeno mediúnico, que é um ilustre desconhecido. A mediunidade é uma ilustre desconhecida no movimento espírita. Vamos fazer uma perguntinha, não precisa responder. Quantas horas por mês eu estudo mediunidade? Como é que eu posso ser ético na vivência da mediunidade se eu nem sei como ela funciona? Tem como? Eu até posso respeitar a lei da gravidade sem conhecê-la, porque eu estou submetido a ela. Quer eu queira, quer eu não queira. Nenhum senador, nenhum deputado federal vai conseguir fazer um projeto de lei para revogar a lei da gravidade. Nenhum. E eu vi nessas manifestações aí um cartazinho que foi feito. A única lei capaz de educar e de libertar as pessoas chama-se leitura.
Sem ler sobre mediunidade, eu tenho como conhecer mediunidade? Sem conhecer mediunidade, eu tenho como vivenciá-la na sua plena potencialidade? Não tenho. E sem conhecer e vivenciá-la plenamente, eu vou usufruir de todos os benefícios que ela me traz? Não tem como. Então, a primeira questão sobre ética na mediunidade, primeiro mandamento da mediunidade, que Kardec deixa claro no livro dos médiuns, que Bezerra deixa claro, que Filomeno de Miranda deixa claro, que André Luiz deixa claro, é estudar. Que o Valdeir Almeida, nesse livro, que é bastante consistente, bastante interessante, estudar. Não tem como eu ser ético com a mediunidade sem estudá-la. Eu não preciso dedicar 10 horas por dia, mas eu preciso dedicar um tempo. Vamos pensar assim, vamos pensar em série. Se eu estudar meia hora de mediunidade, meia hora por dia, meia hora, é o tempo que eu fico cochilando na frente da televisão. Meia hora, ao final do ano, eu terei a brincadeirinha de 180 horas de estudo da mediunidade. Isso é o suficiente para ler pelo menos 6 livros sobre mediunidade. Já não ganhei um bocado? Aí eu já vou saber direitinho que isso eu não posso fazer, isso eu posso, isso aqui eu já posso melhorar. E aí a minha relação com o fenômeno vai ser melhor. A minha relação com as pessoas vai ser melhor, porque eu vou saber e aprender, porque eu estudei, que aquela preparação que os espíritos falam, e que a gente repete da forma equivocada, no dia da reunião nós precisamos nos preparar, nos comportar como santos, no dia da reunião. Em algum momento está escrito que no dia da reunião a gente tem que se comportar como santo, e nos outros 6 dias eu posso virar o bicho. Tem algum lugar escrito isso? Se a gente lesse as obras, a gente ia saber que não tem escrito em lugar nenhum. Então, preparação para o médium não é no dia da reunião. Por acaso ele é médium só no dia da reunião? Ele é médium, ponto. É médium. É uma antena ligada o tempo inteiro. Não tem aquela afirmação, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é assim? Eu vou trazer outra afirmação. Dize-me o que pensas e eu te direi quais espíritos andam do teu lado. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu até podia encerrar a palestra aqui. Mas aí é que entra a coisa. Eu vou conseguir, a partir de amanhã, 0h e 1 minuto, eu não vou mais pensar besteira. É possível? Não. É um exercício. Eu devo ter como espírito pelo menos uns 50 mil anos, aprendendo lá desde as cavernas. Desde as cavernas. Até chegar ao ponto que eu estou. Eu vou conseguir mudar numa noite? Vamos falar de futebol, que todos nós entendemos bem. Um jogador que só chuta com a perna direita. Eu digo para ele, você a partir de hoje não chuta mais com a direita, só com a esquerda. Ele consegue? Mas se eu disser para ele, começa a treinar. Ele treina. Ele exercita. Ele repete. Ele erra os chutes. Até o momento que ele consegue. E Jesus nos ensinou alguma coisa nesse sentido? É claro que sim. Pedro chega para ele e pergunta, Senhor, quantas vezes terei que perdoar aquele que me ofende? 7 vezes?
Aí de novo Jesus complica tudo. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Aí o bicho pega, né? Porque se eu não consigo perdoar 7, imagina 70 vezes, 7 vezes a mesma falta. Mas o que é que Jesus quis dizer com aquilo? Se eu conseguir perdoar muitas vezes, é porque eu já adquiri essa capacidade de perdoar. É isso que ele quis dizer. Exercita a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. E até você conseguir. Para aí, não. Porque a finalidade não é perdoar. A finalidade é chegar ao ponto de nem precisar perdoar. Nem precisar perdoar, porque o outro me agride, eu não preciso perdoar, porque eu não me senti agredido. Eu só preciso perdoar quando eu me sinto agredido. Se eu nem me sinto agredido, não tem nada para perdoar, porque ele não me feriu, ele não me alcançou com a violência dele. Ao contrário, eu reconheço naquele que me agride alguém que está pedindo socorro. Porque essa é a maneira que ele sabe pedir. E essa foi a postura que o Cristo adotou. Porque o Cristo não disse na cruz, eu perdoo vocês. Ele não disse assim. Porque ele não se sentiu ofendido por ter sido escolhido para ir para a cruz no lugar de Barrabás. Mas ele pediu a Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele nem se sentiu agredido. Por isso ele não perdoou. Ele não precisa perdoar, porque ele conhece profundamente cada um de nós. Cada um desses espíritos que a gente acolhe na reunião mediúnica, ele conhece profundamente. E ele disse que todos nós temos condições de fazer o que ele fez e muito mais. E todos nós vamos chegar à condição crística, a ponto de dizer como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A condição crística que eu adquiri, que é a nossa meta. E da hora que a gente chegar nesse momento, ninguém vai fazer nenhuma distinção do caminho que cada um de nós fez. Hitler, Gengis Khan, Stalin, todos esses grandes genocidas da humanidade vão chegar à condição crística. E ninguém vai reconhecer nesse espírito de luz Hitler, Gengis Khan nem Stalin. Vai reconhecer um espírito que chegou no lugar que Deus disse que todos nós chegaríamos quando nos criou. Que quando ele nos criou, ele já sabia que nós iríamos chegar à condição de perfeição relativa. E é somente vivendo a ética, não só na mediunidade, mas na vida, na relação com o outro, é que eu alcançarei a condição de iluminação, a condição crística, que é o caminho de todos nós. Muito obrigado.